Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui, estudando então as questões da banca Fundatec. Agora a gente vai ver o Excel. Mais uma vez, eu vou abordar então aqui diversas versões do Excel, certo? 2010, 2013, 2016. Mas a gente não precisa se preocupar muito com essas diferenças aqui na banca Fundatec. Ela não costuma cobrar o caminho de alguma configuração ou onde está localizado em relação ao Excel. A banca cobra muito isso em Word. Mas em Excel, o que geralmente ela faz, o que domina as provas da banca da Fundatec, é colocar uma planilhazinha lá, colocar uma função e perguntar o que faz aquela, qual vai ser o resultado daquela função, ou botar para selecionar alguma sintaxe correta, certo? Então a gente não precisa se preocupar muito com essas diferenças entre as versões. Vamos focar mais então nas funções. Primeira questão então aqui da banca Fundatec 2018 na prefeitura de Imbé, para a guarda municipal. Qual das seguintes alternativas abaixo corresponde a um dos modos de exibição de pasta de trabalho do programa Excel 2013 em sua configuração padrão? Então, temos as opções normal, fixado, intermediário, dividido e ampliado. E o gabarito aqui, então, vai ser a letra A. Normal, essas opções então, estão disponíveis lá na guia Exibir, guia Exibição. E tem lá a opção normal. Ou então, elas estão disponíveis aqui embaixo, no lado inferior direito, né, junto com a barrinha de zoom. Tem essas opções aqui de modos de exibição. Questão número 2. Com base na figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula C4 o seguinte. Temos aqui uma função CONT+C, o intervalo A1 até D3. Isso aqui significa diferente. O que ele vai fazer então? Diferente de 11. Vale salientar aqui então essas diferenças aqui, né? Esse símbolo aqui então ele vai ser maior que, e esse aqui menor que. E quando nós temos os dois juntos, ele vai simbolizar então uma diferença. O que ele vai contar então? CONT+C, o intervalo A1 até D3. Vai ser todo esse intervalo aqui então, A1 até D3. Ele vai contar quantos números tem diferente de 11. Então o que é importante de diferenciar aqui é que o CONT+C ele vai contar quantas células estão preenchidas. Ele não vai somar esses valores, certo? Então, quantos são diferentes de 11? Temos aqui, então, 30, o 2, o 11 ele é igual ao 11, né? 28, 5, novamente o 11 ali, 4, 29, 9, 3 e 32. Gabarito aqui, então, letra E. Ele vai exibir, então, 9, porque nós temos 9 células preenchidas com números diferentes de 11. Questão número 3. Com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula A5 o seguinte. Então, temos a soma B1 até B4 mais o máximo de D1 até D4 multiplicado pelo mínimo de A1 até A4. Logo após, pressionou a tecla Enter no teclado. Qual valor conterá em A5? E aqui a gente vai ter que fazer, então, aquela regra da matemática. Lembra o que a gente calcula primeiro? A gente vai ter que saber, então, cada fórmula aqui, qual vai ser o resultado de cada fórmula. E depois a gente vai aplicar essa regra da matemática. O que a gente calcula primeiro? Primeiro a gente vai calcular, então, aqui a multiplicação e depois a gente vai fazer a soma. Mas antes, no independente, a gente vai querer saber quais são esses números. E isso aqui a gente não precisa de ordem. A gente vai fazer aqui primeiro a soma de B1 até B4, certo? Depois vamos fazer, então, o máximo de D1 até D4. E por último a gente vai ver o mínimo de A1 até A4. Então vamos ver aqui a soma aqui, ó, soma de B1 até B4. Temos aqui B1 até B4. Temos aqui 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 6, 14. Vamos copiar aqui, ó, temos um símbolo de soma. Vamos copiar essa soma aqui, ó. O máximo de D1 até D4. Temos então D1 até D4 aqui, ó. E o máximo? Qual é o valor máximo, então, nesse intervalo de D1 até D4? É 10. E depois, por último, temos uma multiplicação aqui, né? Temos esse asterisco, isso aqui é uma multiplicação. Temos uma multiplicação aqui, o mínimo de até A1 até A4. Isso aqui, então. Se o máximo a gente pegou o valor máximo, né? Na função mínima a gente vai pegar o valor mínimo. 10, 9, 7, 2. Temos aqui o 2, então. E agora sim, temos uma soma e uma multiplicação. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos multiplicar primeiro. 10 vezes 2, 20. Mais o 14, 24. Desculpa, 34. 10 vezes 2, 20.
mais o 14, né? 34, então, letra E é o gabarito aqui da nossa questão número 3. Questão número 4, apresenta novamente uma planilhazinha aqui, né? Qual seria o resultado da fórmula soma menos a soma? Então, aqui, ó. Tá vendo aqui a soma de B2 até C3. Temos aqui B2 até C3. Onde é que está o 3 aqui? A soma disso aqui. Mais a soma de D4 até E5. Temos o D4 aqui. E o E5 aqui. Então, ele vai pegar esses dois, ó. Esse aqui. Aqui. E esse aqui. Aqui. A gente vai fazer essas duas somas, então. Aqui, ó. 6 mais 9 mais 8 mais 2. Vamos anotar aqui. E depois 5 mais 3 mais 3 mais 3, mas vamos anotar aqui. E aqui no meio a gente tem uma subtração. A gente vai subtrair esses dois valores. O gabarito aqui vai ser então letra C de casa. Isso aqui vai dar 11. Questão número 5. Novamente uma tabela, então a gente vai calcular novamente. Bastante cálculo que a banca cobra em concurso, né, que a banca cobra nas questões de Excel. Qual seria o resultado da fórmula soma C, intervalo B2 até C5, menor que 7? Temos a função de soma, então, e a gente tem aqui um teste, né? Vamos somar, então, o que for menor que 7. B2 até C5. Primeiro a gente vai localizar qual é esse intervalo. B2 aqui, C5 aqui. Vai ser isso aqui, então, ó. E agora? Ele vai somar, então, valores menor que 7. E a gente tem exatamente o valor 7 aqui, ó. Essa forma, então, ela vai pegar, vai somar esse 7? Não, ela não vai pegar, porque para isso, para pegar, ele teria que ser igual ou menor que 7, certo? Mas a forma ela só tem 7 aqui, então ele vai ignorar esse 7. Ele vai pegar, então, o 6, o 8 ele é maior que 7, o 1, o 3, o 9 ele é maior, o 2 e o 3 novamente aqui, então. Vamos somar isso aqui. E o gabarito vai ser, então, letra D de dado. Vai dar 15 essa soma. E o restante da planilha, então, ele vai ignorar. E ele não vai somar porque ele não está nesse critério aqui de menor que 7. Questão número 6. Considerando a planilha mostrada na figura 1, qual seria o resultado da fórmula média dividido pela soma desse intervalo? Então, a média de A1 até A3. Vamos ver aqui A1 até A3. Dividido pela soma de B1, C2 e B2. Vale salientar aqui a diferença, ó. Aqui ele botou um ponto e vírgula. Ele vai pegar um intervalo. Esse é o intervalo aqui. E quando a gente... Desculpa, ele colocou 2 pontos aqui, né? A1 até A3, ele vai pegar... eu fiz diferente aqui. Errei. A1 até A3, agora sim. Os 2 pontos aqui, ó, ele vai pegar A1 até A3. A1 até A3, 100, 90 e 80. E depois ele colocou um ponto e vírgula. Os 2 pontos, ele representa, então, um intervalo. Por exemplo, esse aqui, né? De A1 até A3. E aí, quando a gente coloca ponto e vírgula, ele vai pegar esses 3 valores separadamente. Ele vai pegar o valor do C1, do C2 e depois do B2. Então, a gente vai fazer a média disso aqui. 190. Vamos somar aqui 100, 90 mais 80. Fazer a média desses 3 valores. E depois vamos calcular a soma disso aqui, do C1, do C2 e do B2. Então a gente faz essa média primeiro aqui, ó. E depois a gente faz essa soma aqui. E aqui nós temos uma divisão. A gente pega esses 2 resultados e divide. O gabarito aqui vai ser então letra A. O resultado disso vai dar 1. Questão número 7 aqui, de 2018. Com base na figura 1, que está mostrada aqui então, abaixo, considere que o usuário digitou na célula A5 o seguinte. Temos então aqui um PROC-V. PROC-V 19, A1 até D4, 3. Logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Qual valor conterá em A5? Então, PROC-V a gente vai procurar na vertical, certo? Qual é o intervalo aqui, então? A1 até D4, certo? Esse é o intervalo aqui, ó. A1 até D4, ele vai pegar tudo isso. Ele vai procurar onde? Ele vai procurar na terceira coluna. A terceira coluna, então, temos a primeira A, a segunda B e a segunda C.
Ele vai procurar na terceira coluna a informação que na linha dessa procura, tem o 19, certo? Então temos o 19 aqui, ó. Então ele vai fazer essa procura aqui e aqui, certo? Ele está procurando na coluna 3, que está aqui, ó. E ele vai procurar o valor que está na linha, o valor 19 que tem em uma dessas linhas. Então aqui, ó, 19, e aqui a coluna 3, ele vai fazer isso aqui, ele vai exibir o resultado 33. O gabarito aqui vai ser, então, letra E. Questão número 8, tendo como base a figura 2 abaixo, presuma que o usuário dê um duplo clique com o botão esquerdo no ícone, diminuir casas decimais, e o programa do Excel, do programa Excel 2013. Qual valor conterá em A1? Então temos esse número aqui, 3,5678, e ele deu então um duplo clique, ele clicou duas vezes, então, e ele vai diminuir as casas decimais. Então o gabarito aqui vai ser 3,57. Ele vai diminuir as casas decimais aqui, ó, 3,56. Só que como depois do 6 a gente tem esse 7 aqui, ele vai arredondar para cima. Por isso que o gabarito aqui vai ser a letra A, 3,57. Questão meio fácil de presumir, né? Ainda bem que a banca não colocou o próprio 3,56 como pega ratão, ela já colocou ali 3,57, então a gente pode presumir que ele arredondou para cima. Questão número 9. Considere que um usuário digitou no endereço da célula A4, na figura 1, o seguinte. Então, maior, que o maior de B1 até C3, ponto e vírgula 2. Logo após pressionar a tecla Enter. Qual valor conterá em A4? Então, primeiramente, a gente vai ver esse intervalo. Como, por exemplo, esse aqui eu já vi, o B1 até C3. É comum as bancas colocarem uma planilhazinha assim toda inteira, e na questão ela não perguntar sobre toda ela, ela perguntar só sobre uma parte. Então, primeiramente, quando a gente pega uma fórmula como essa aqui, primeira coisa que a gente faz, vamos ver qual é o intervalo que a fórmula vai buscar, qual é o intervalo que a fórmula está utilizando. Esse maior, então, ele vai pegar o maior desse intervalo, e esse ponto e vírgula vai ser, então, um critério, vai ser o segundo maior. Então, a gente vai ver aqui, ó, o 4, o 30, o 4, novamente, o 11 e o 10. O segundo maior, então, aqui o gabarito vai ser a letra D. Vai ser 11. Temos aqui que o 30 ele é o maior número. O 11 ele vai ser o segundo maior. Então, aqui, ó, o maior ponto e vírgula 2, né? Vai ser o segundo maior. O 10 é o terceiro número. O 7 é o quarto número. E o 4, então, ele vai ser o menor número deste intervalo aqui. Gabarito, então, aqui dessa questão, letra D de dado. Questão número 10. Um caractere comercial no programa do Excel 2013 tem qual finalidade? Letra A, restaurar células indexadas, desviar funções de auditoria para estabelecer vínculos entre planilhas, concatenar o conteúdo de células em uma única célula, identificar erros entre células remanescentes, ou letra E, elaborar uma macro-rotina comumente utilizada para atividades que são consideradas frequentes. Gabarito aqui, então, letra C de casa, letra C de concatenar. Então, essa função do e-comercial, ele vai concatenar as células, ele vai juntar, por exemplo, na célula A1 a gente tem uma palavra, na célula A2 a gente tem outra palavra. Se a gente pegar A1 e o e-comercial A2, ele vai concatenar essas duas palavras em uma só.